Nos próximos capítulos da novela A Gata, Paulo se irrita e quer saber qual é o jogo da moça, porém ela explica que nada entre eles poderá ser como antes. Na mansão, Augusto fica ainda mais preocupado quando recebe um e-mail de Osório avisando que ele precisa ir até seu escritório naquela tarde para falar sobre os bens de Fernando Santa Cruz. Lorena percebe os gritos furiosos do marido e vai ver o que está acontecendo. Ele explica que terá que encontrar com um advogado para tratar dos bens de Fernando. A mulher reclama que ele está bebendo muito, mas ele grita, dizendo que tem razões de sobra para beber e dispara. Se você está pensando que sou alcoólatra, pois lhe digo que não sou. Sou um ladrão barato, um canalha, um batedor de carteira, mas não sou alcoólatra. Preocupada com o escândalo do marido, ela manda ele falar mais baixo, mas Augusto não tá nem aí e grita mais alto ainda. Enquanto isso, na casa ao lado, Silencioso está ansioso. Jacira pergunta a ele se o homem está muito nervoso, mas o tranquiliza, dizendo que sua amiga não é tola e garante que Gata vai seguir à risca tudo o que ele mandou. No bar, Esmeralda degusta um café e pensa que o rapaz é um cínico descarado, pois nem sequer perguntou pelos filhos. O rapaz continua tentando irritar a moça, mas ela não embarca nesta canoa furada. Finalmente ele pergunta se ela quer repartir sua vida com ele e ainda diz que não acredita que a moça possa ser feliz com aquele velho com quem mora, pois ele só pode lhe dar dinheiro e conforto, mas não amor. Esmeralda se irrita e diz: "Sabe de uma coisa? Você nunca pensou em ninguém. É muito egoísta." O rapaz admite que sim, pois o amor é mesquinho, e finalmente se declara para a moça. Ela decide ir embora, mas ele pede que ela fique. Esmeralda, então, coloca suas condições para voltar a namorar o rapaz. Primeiro, ela diz que vai vê-lo quando puder. O rapaz insinua que ela não tem tempo por causa do velho. Mas a moça responde que tem por Paulo um amor incomparável e único, mas tem pessoas para cuidar e dependem dela. A segunda condição de Esmeralda é que os dois mantenham o namoro em segredo. E a terceira é que ele vai voltar a se comportar como antes. O rapaz diz que as condições dela são difíceis, mas topa e diz que ele também quer que tudo seja como antes, e avisa que sua única condição é que ela aceite tudo que ele lhe der. Mas ela responde que não quer nada e não precisa de ajuda. Ela pede que ele desenhe tudo o que os dois viverão dali para diante e pede que os dois vivam o seu amor, momento a momento, com toda a intensidade. Algumas horas mais tarde, Esmeralda chega em casa e diz a Damian que tudo saiu bem no seu encontro. O rapaz conta que procurou Perla por tudo, mas não a encontrou. E naquela tarde, no escritório do advogado Osório, Augusto fica sabendo que será processado e terá que devolver tudo o que roubou de Fernando. O homem alega que o colega precisa de provas, e Osório explica que tem todas as provas que precisa para o caso. Mas Augusto não entrega os pontos e diz que o advogado está defendendo um assassino. Porém, Osório avisa que seu cliente agiu em legítima defesa e avisa que quem tem que ir para a cadeia são os ladrões. O velho se ofende e resolve advertir o colega dizendo: "Ainda vamos nos encontrar, doutor, e você vai lembrar quem sou." Logo que Augusto sai do escritório, Osório liga para Silencioso e avisa que o encontro com o velho Martínez Negrete deu certo e ele saiu muito assustado. Fernando avisa ao advogado para ir devagar, pois quer que seu inimigo sofra e sinta o peso de sua vingança, antes de mandá-lo para a cadeia. Enquanto isso, no lixão, Rita elogia Esmeralda, dizendo que a garota sempre trabalhou duro e aproveita para oferecer trabalho a Maria, pedindo esmolas. A mulher explica como funciona seu negócio e a garota fica interessada. Maria aceita, mas antes precisa perguntar à Gata se ela permite. Porém, Rita diz que este é um segredo entre as duas. Na mansão, Esmeralda embala as crianças enquanto conta a Jacira o que rolou no encontro com Paulo. Ela diz que o rapaz não perguntou pelos filhos e nem sequer quis saber o nome das crianças. Gata jura que está com muita raiva do rapaz e vai fazer de tudo para arrancá-lo de seu coração. Enquanto isso, no lixão, Rita se dispõe a ajudar Maria a procurar Perla. Ela imagina que, se encontrar a mulher, vai levá-la até o Silencioso, e assim, poderá desfrutar do dinheiro e do luxo de Fernando, pois vai devolver sua esposa, que ele acreditava estar morta. Já de volta à sua casa, Augusto continua bebendo, depois que soube o que lhe aguarda. O velho tem certeza que Fernando não tem a menor ideia do porquê ele o enganou e o meteu na cadeia. Sentando-se à frente de seu laptop, Augusto contempla a foto de Branca e dá a entender que foi por ela que ele fez o que fez. Depois de seu encontro com o advogado Osório, já de volta à sua casa, Augusto continua bebendo, pois descobriu o que lhe aguarda. O velho tem certeza que Fernando não tem a menor ideia do porquê ele o enganou e o meteu na cadeia.
Sentando-se à frente de seu laptop, Augusto contempla a foto de Branca e dá a entender que foi por ela que ele fez o que fez. Alguns momentos mais tarde, Mariano chega em casa e percebe que a mãe está chorando. Ele tenta acalmá-la e pede que ela conte o que está acontecendo. Lorena então resolve contar que o marido mandou o vizinho para a cadeia há muitos anos, e agora, o tal bandido quer se vingar e difamar Augusto. Apesar do filho dizer que ninguém vai conseguir manchar a imagem do pai, Lorena tem absoluta certeza de que dias piores virão. Neste meio tempo, o rapaz vai tomar satisfações do irmão, alegando que ele se encontrou com Esmeralda 2 dias seguidos e não está entendendo nada. Novamente, Paulo diz que a moça o enfeitiçou e fica brincando com seus sentimentos e avisa que está disposto a ir até o fim. Enquanto isso, Esmeralda diz a Fernando que ama Paulo mais do que tudo, mas não quer mais vê-lo. Silencioso avisa a moça que, se ela não lutar, vai acabar perdendo o rapaz para sempre. E já é tarde quando Garibaldo encontra Inês para mais um servicinho. Um cliente para tentar levar a garota, mas o carro dele não vale a pena. De repente, outro senhor estaciona, desta vez em um carrão. Inês entra na nave e é seguida por Garibaldo, que está dirigindo a sua lata velha. Na mansão dos Martínez Negrete, Augusto está disposto a tirar a própria vida. Do outro lado da cidade, Garibaldo assalta à mão armada o homem que deu carona para Inês. Neste meio tempo, Esmeralda sonha com Paulo, mas acorda com um dos bebês chorando. Já com a arma apontada para a cabeça, Virgínia chega dizendo que teve um pesadelo e acordou assustada. A moça conta que sonhou que estava num quarto sozinha, chamou pelo pai, mas ele não veio. No sonho, ela conta que ficou desesperada, mas tinha a certeza de que nunca mais veria o pai. Já abraçada a Augusto, a moça diz que ama muito seu pai e que eles serão capazes de superar tudo, se ficarem todos juntos como uma família. Alguns minutos mais tarde, depois de ter assaltado o sujeito, Garibaldo pega Inês, que adorou a aventura. No dia seguinte, Fernando descobre que Esmeralda e Damian foram procurar Perla, que sumiu há dias. Silencioso quer saber mais sobre a mulher e Mercedes explica que é a louca do lixão. Do outro lado da cidade, Gata e seu amigo continuam procurando a mulher e a moça resolve dar uma entradinha na igreja para agradecer pela sua nova vida. Ela aproveita para pedir à Virgem de Guadalupe que a ajude a encontrar Perla. Quando sai da igreja, Esmeralda dá de cara com a louca, que está pedindo esmolas na calçada. Neste meio tempo, Rita descobre que Damian e Gata encontraram Perla e estão levando a mulher de volta para seu barraco no lixão. Enquanto isso, Esmeralda está dando banho em Perla. As duas se divertem com a espuma na bacia. Maria chega com as roupas limpas para ela e pede desculpas por não ter cuidado direito dela. Rita chega e diz que pode cuidar da louca. Maria confirma que a velha a tratou muito bem. Gata não tá muito afim de topar a proposta da velha, mas acaba cedendo. No dia seguinte, Rita está tomando café da manhã com Perla, mas, com seus botões, a velha elabora um plano maquiavélico para tirar dinheiro de Fernando. Algumas horas mais tarde, Paulo e Esmeralda almoçam juntos em um restaurante chique. Os dois aproveitam para curtir seu amor e se conhecer melhor. Um mês depois, Esmeralda e Paulo continuam se vendo todos os dias. Porém, quando ele tenta beijá-la, a moça o evita e diz que os dois só poderão voltar a se amar se ele terminar seu noivado com a Mônica. Porém, o rapaz diz que não pode fazer isso, e Gata jura que aquele é então o último encontro do casal. A moça vai embora, mas o rapaz consegue segurá-la e diz que vai terminar o noivado dele com Mônica, pois é capaz de fazer tudo o que ela desejar. Esmeralda fica triste e diz que desta maneira ele não vai conseguir nada. Neste meio tempo, Rita chega à casa de Fernando e quer falar com o sujeito com urgência. A empregada manda a velha esperar, mas a metida entra mesmo assim e se senta no confortável sofá da casa do Marquês. E enquanto Rita espera, Fernando está ao telefone com Augusto, que conta que o advogado do homem o procurou há um mês, fazendo ameaças. Augusto diz que foi feita uma denúncia contra ele, mas que esta denúncia está parada. Silencioso diz ao homem que se ele for inocente, não precisa se preocupar. Porém, adora a situação de o manter encurralado até decidir quando vai mandá-lo para a cadeia. Segundos depois, a empregada avisa que tem uma pessoa esperando para falar com ele. A mulher trata de enfiar um dos castiçais debaixo da blusa, mas acaba deixando cair o objeto. O homem fica irado e chama a mulher de sem vergonha, mas ela diz que não é para tanto. Silencioso continua esbravejando. Agora é Rita quem fica brava e diz que não vai mais contar nada e avisa que quando ele estiver de melhor humor, ele pode procurá-la no lixão, que aliás está quebrando o maior pau, pois Inês descobriu que Perla está dormindo no seu quarto.
Rita chega bem na hora e aparta a briga, dizendo que a mulher é doente e a moça precisa ter mais paciência. Na mansão, Paulo continua tentando achar alternativas para superar seu amor por Esmeralda. Agora ele decide escrever sobre o amor dos dois. Mariano chega furioso, reclamando que o irmão esqueceu que os dois tinham combinado de almoçar. Mariano começa a dizer que o irmão está ficando doente por causa da obsessão que tem pela garota. Mas Paulo diz que o que sente é muito maior que ele e não consegue controlar. O rapaz conta que, agora, ele se vê obrigado a levar Esmeralda em lugares caros e satisfazer todos os seus caprichos, pois ela não é mais a garotinha que vivia num lixão. Mariano continua achando que a moça está apenas tentando se vingar e avisa que ele pode acabar muito mal. Paulo se desespera e Mariano o chama de ridículo e teimoso, dizendo que este amor só existe na cabeça do rapaz. O rapaz se dá conta que o irmão também está apaixonado por Esmeralda. Na casa ao lado, a moça diz a Silencioso que não quer mais continuar com o jogo, pois está sofrendo muito. Mas o homem diz que ela vai ter que cumprir a sua parte no pacto e avisa que não quer fazer mal ao homem que ela ama. Neste meio tempo, Mariano continua humilhando Paulo, dizendo que ele só faz besteira e que sente muita pena porque ele se tornou um fantoche nas mãos da gata. Paulo se indigna, puxa os cabelos e se baba todo gritando que não sabe o que fazer. Mariano se diverte por dentro ao ver como o rapaz é infantil, mas continua sendo contra Esmeralda. E quando Paulo finalmente diz que não dá a mínima para Mônica, sua mãe entra e dá uma bronca no filho. O rapaz pergunta se ela estava ouvindo atrás da porta e ela confirma que ouviu muito bem as últimas palavras do filho e avisa que não vai permitir que ele rompa o seu noivado. Paulo enfrenta a mãe e diz que não vai se casar com Mônica. Mariano diz que o irmão ainda está apaixonado por Esmeralda. Virgínia defende o irmão e Lorena manda a filha calar a boca e começa um discurso jogando a fama da moça na lama. Mariano tenta mandar o irmão calar a boca e não falar com a mãe daquela maneira, mas Paulo chutou o balde. Indignada, Lorena mete a mão na cara do bonitinho. Mas a mulher não está satisfeita e ameaça o filho dizendo que se o pai souber que ele mantém um relacionamento com a catadora de lixo, poderá ter um infarte e até morrer, garantindo que a culpa será toda do filho. Segundos mais tarde, sozinha, ela se dá conta da cagada que fez, pois só se afastou mais de Paulo, principalmente por conta do bofetão que lhe deu. Agora não adianta chorar pelo leite derramado. Neste meio tempo, Mariano leva Virgínia até seu quarto e diz que a família está desmoronando. Mariano coloca a culpa na relação entre Paulo e Esmeralda. O rapaz percebe que a moça está apaixonada, mas ela se nega a contar por quem. E o bebezão resolve ligar para Mônica, que está curtindo um banho de espuma relaxante. O rapaz deixa uma mensagem dizendo que precisa falar com ela pessoalmente. Quando o moço está saindo, Lorena tenta emendar o que fez, mas o tiro sai pela culatra, de novo, e ele diz que se tiver que renunciar à família para ficar com Esmeralda, não vai pensar duas vezes.